Fala galera, quem fala é o Thales. E eu sou a Ana. E esse é o Populizando Geral. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um filme que ganhou o Oscar. Mas não é o que vocês estão pensando. Não é o que vocês estão pensando, mas é um que concorreu com o que vocês estão pensando. Sim. Inclusive vale falar aqui antes da gente falar sobre o que a gente vai falar. Parabéns ao Brasil, a gente ganhou com o melhor filme internacional no Oscar, com Ainda Estou Aqui. A gente assistiu o filme, a gente gostou muito do filme, mas a gente não decidiu fazer vídeo porque a gente acha que, não é um filme que a gente vai conseguir A gente não tem discorrer muito sobre. A gente não tem inteligência suficiente pra discorrer sobre esse filme, é isso, a gente é burro. Apesar de ter gostado do filme. Sim. Mas a gente vai falar de um filme que tem linguagem não verbal, então não faz muito sentido, né? Mas enfim, não é que a gente não gosta do tema do filme, a gente gostou do filme. Mas... demais. Enfim, dane-se. A gente tá aqui não pra falar de Ainda Estou Aqui, apesar de estarmos de parabéns, mas a gente tá aqui pra falar da melhor animação que ganhou, que é o Flow. E não é o Flow da Batalha de Rima, mas também poderia ser. O Gatinho Preto que conquistou a Letônia e o mundo. Não só a Letônia, é o mundo, né? Pois é. E é um filme que ainda tá passando no cinema, se eu não estou enganado, vocês podem ver lá. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Levem lencinhos de papel, porque eu quase chorei. É um filme com uma carga emocional, assim, que ele vai te fazer rir ao mesmo tempo que ele vai te fazer chorar, entendeu? Você vai entrar em desespero, você vai rir, você vai chorar, enfim, você vai sair de lá acabado. Mas é um filme maravilhoso. Enfim, eu achei ótimo o filme. E é engraçado porque eu conheci o filme antes dele sair pro Oscar. Antes de eu saber que ele estava indicado ao Oscar, esse é melhor dizer, essa palavra. Ok. Porque ele apareceu no meu Instagram, um trailer assim, umas imagens, eu achei muito bonito. Aí eu mandei pra uma amiga minha e falei, eu não sei do que se trata o filme, mas eu quero muito ver esse filme. Porque eu achei a animação linda. Eu fui assistir o filme porque eu descobri que tinha uma capivara, eu falei, mas tem capivara porque é um filme bom. É verdade, olha aí, tem um representante brasileiro. Tem o Brasil! Tem o Brasil na melhor animação do ano. Enfim, vamos falar de Flow, essa animação que conquistou o mundo, esse gato preto que conquistou o mundo, esse grupo de animais que conquistou o mundo. A gente vai falar um pouco sobre a história, os bastidores por trás desse filme, né? Sim, a gente backstage. Procurou algumas coisas pra falar sobre os bastidores do filme. A produção do filme. Isso, a produção do filme. E depois a gente vai falar um pouco com spoilers do que a gente achou do filme, qual é a nossa opinião. É porque como é um filme não verbal, é um filme mudo, meio que as coisas ficam abertas pra interpretação, querendo ou não. Sim. Tipo, você vê um negócio e pensa, caralho, é isso. Aí você vira pro seu amigo e fala, não, é aquilo. Aí vocês ficam tipo, entendeu? Enfim. Falando um pouco sobre o filme, assim, a produção. Ele é um filme da Letônia e ele basicamente conquistou o país, tipo assim, muito rápido. Pode-se dizer rápido, vai. Porque do nada, eles colocaram uma estátua de um gato preto, do gatinho do Flow, na placa que tem o nome da capital do país. E, tipo assim, tinha um monte de arte de rua também, tinha umas pichações não, tinha uns grafites bonitinhos. Bom, ele concorreu ao Oscar, ele foi o primeiro filme da Letônia a concorrer ao Oscar, ele concorreu em 2 categorias, que foi melhor animação, que ele ganhou, e melhor filme internacional. Melhor filme internacional, que ele não ganhou. Afinal, é o prêmio dos Estados Unidos, porque o Brasil ganhou, é o Brasil. Ele foi, tipo assim, eu acho que as pessoas não esperavam tanto desse filme, porque ele tinha um orçamento menor do que os concorrentes dele, tipo Robô Selvagem, entendeu? Ele tinha só 3,5 milhões, que parece muito, mas aparentemente não é. Pra produção de filme, definitivamente não é. E aí, ele recebeu um retorno de mais de 17 milhões, então, tipo assim, super valeu a pena, eu acho. Sim. E curiosidade também é que ele foi feito no Blender. Sim.
Sim. Que é um software gratuito. Um software gratuito. É tipo assim, basicamente assim quando você tá fazendo, pelo menos o que eu imagino que seja. Uhum. E provavelmente deve ser assim. O Blender é o inicial, é tipo. Você usa ele só pra ter as noções básicas de design gráfico. E aí Sim. quando você vai pra, tipo, pra Disney, pra Illumination, pra. Enfim, pra Pixar. Eu sei que é Disney Pixar, mas enfim, eles devem ter o seu próprio, porque são empresas enormes, Eles devem ter seu têm, próprio software, têm o né? seu próprio software que eles fazem tudo o que eles precisam, sabe? E antes de tudo tem todo o protótipo à mão, inclusive. Sim, então ele foi feito tudo num software gratuito. Com uma equipe bem pequena, você podia ter tipo 5 pessoas contando com o diretor dentro do estúdio pra fazer as filmagens. Pois é, então deve ter tido, tipo, um processo muito longo de produção e pós-produção pra, tipo, realmente fazer tudo do jeito que eles mostraram tintim por tintim. E vale a pena comentar também que, além do Oscar de melhor animação, ele também ganhou o Golden Globe de Best Motion Picture Animated, que é basicamente melhor animação. Mas enfim, agora falando um pouquinho sobre o filme, a gente não vai começar a dar spoilers, mas enfim, Supostamente. por enquanto ainda não. Ele é uma animação que mostra gatinhos não, que mostra animais não antropomorfizados. Isso? Esqueci. Que são animais que não... É tipo, que que porra não quer dizer agem- essa palavra, tá ligado? É que eles não são bípedes, eles não agem como humanos. Eles, não é tipo um Beastars da vida ou um Zootopia. Eles não são furries. Não é tipo um Zootopia, eles são o que eles são. Eles são gatos normais. Caralho. Eles são um gato São- normal, cachorros normais e Eles etc, são animais etc, normais. etc. Apesar de que tem algumas horas que não incomodam nada, que eles precisam ter uma inteligência maior do que um animal pra, tipo, desenvolver o filme. Uhum. Mas isso não é um problema. Não me incomodou nada durante o filme. Eu fiquei E tipo, tá tudo caralho, certo, muito sabe? zica, tá ligado? E aí é uma animação, como a gente falou, que não tem uma linguagem não verbal, ou seja, eles não falam. Que não tem uma linguagem não verbal. Que não tem uma linguagem verbal, eles não falam. Então, basicamente, tudo que a gente tá captando na animação, ele só depende da animação. Então, tudo que a gente vai entender, eles têm que fazer E tipo, com base na animação pra gente entender, sabe? isso é muito forte porque eles conseguiram representar e captar muito bem como transmitir emoções. Eles conseguiram fazer as feições muito bem feitas, eu achei. Tanto é que, tipo assim, o comportamento do gato eu achei muito semelhante, porque tem uma hora que a capivara tá fedendo e o gato, ele é um bicho muito higiênico, então ele sente esse cheiro e começa a se lamber pra se limpar, tá ligado? Porque ele fala, eu não vou ficar fedido igual essa porra. E aí, é muito da hora, porque eu e ela durante o filme, geralmente a gente conversa um com o outro, né? Eu sei que pra alguém pode ser meio chato, mas a gente conversa. E aí, tinha hora que a gente começava a dublar. A gente virava um pro outro, a gente começava a dublar a cena que tava acontecendo, era engraçado. E aí a gente tava com mais um amigo meu, o Antônio Felipe, que no final do filme ele até falou assim, gente, vocês reagiram exatamente como eu achei que vocês iam agir. E tipo assim, foi muito bom também, porque no começo do filme a gente teve a gente falou ao mesmo tempo a mesma palavra. Porque começou a vir a água e a gente falou corre ao mesmo tempo. Tipo, o bichinho só olhando, eu fiquei, meu Deus, o gato vai morrer. Enfim, a gente já tá se adiantando um pouco, mas outra coisa que eu queria falar é que, tipo, é muito interessante como o filme ganhou a melhor animação no sentido de como estão as coisas hoje em dia pros filmes de animação, sabe? É verdade. Por exemplo, desde muito tempo, desses últimos 5 anos, sei lá, todas as animações ou estão tendo uma continuação, tipo... não vou dizer que Shrek 5 vai ser ruim, porque...
Mas aquele trailer tava bem mais ou menos, gente. Enfim, porque a gente não viu ainda nada sobre, mas tipo, Shrek 5, Toy Story 4... Estão enfiando mais num lugar que não precisa de mais. Vai ter uns Zootopia 2, eu até quero ver, na verdade. Enfim, eles estão criando várias continuações pra continuar, tipo, tendo dinheiro com uma franquia que, tipo, já tem um final, não precisa, sabe? E aí ele ganha o Oscar num período que, tipo, pô, é isso, sabe? A gente consegue fazer histórias originais. Sim. Ou também, o que eu durante estava pesquisando falar sobre o filme, que várias animações estão tendo live action, né? Pra, tipo, ganhar mais dinheiro sobre um produto que já existe. E geralmente esses live action não são tão bons, sabe? Não são aclamados pelo público e pela crítica, né? Um grande exemplo também disso é um filme que saiu esse ano, que é o Kung Fu Panda 4. Que a gente não assistiu, mas, tipo, as críticas e os fãs, tipo, odiaram o filme. Tipo, o filme é bem ruim, sabe? Então, estão pegando, só refazendo, inventando franquias e não do jeito inteligente, sabe? Tipo, já tá feito as coisas, não precisa criar mais nada, eles vão lá e criam, sabe? Tu tava falando isso, eu só consegui pensar naquele que eles fizeram um filme só sobre o Buzz Lightyear. Então. E aí, tipo, também o filme foi bem ruim, sabe? O pessoal falou que era bem ruim. Mas ele veio nesse momento que, tipo, ele ganha esse filme e vem nesse momento que o mundo das animações, não vou dizer que tava meio perdido, porque a gente tem Robô Selvagem aí, tem várias animações. O Robô Selvagem é boas. muito bom, eu assisti, viu? Tu assistiu? Assisti. Eu não assisti. Aquele dia que o Rickson veio aqui em casa, aí ele veio pra gente assistir Robô Selvagem. Que putaria! Mas não dava pra escutar nada também no filme. Eu tô muito triste que eu não assisti o Robô Selvagem. Vai pelo One Piece. Mas enfim, tem tudo isso e, tipo, o filme tem essa importância justamente pra isso. Tipo, equipe reduzida, história original, orçamento pequeno, um país que, tipo, nunca disputou um Oscar, sabe? E tipo assim, cara, é um país minúsculo da Europa. Tipo assim, você não vê notícia tipo, aconteceu tal coisa na Letônia. Não, você fala, aconteceu tal coisa na Inglaterra, tal coisa em Portugal, tal coisa na Espanha, entendeu? E, gente, apesar de ser um software também gratuito, né? Como eu falei no início do vídeo, eu não vi nada, eu só vi, tipo, uma imagem do filme e falei, nossa, eu tenho que ver esse filme, porque esse filme tá muito lindo. Então, a estética é muito boa e ela faz muito sentido dentro da própria história dela, né? É uma animação que, tipo, eu só consigo ver sendo flow, sabe? Só faz sentido com essa estética. Sim. Então, porra, é muito foda, sabe? E agora já entrando um pouco mais sobre questões do filme. Sobre o filme. Eu achei muito interessante, tipo, o fato deles escolherem um protagonista que é um gato, vivendo nesse mundo. Porque o gato, basicamente o que acontece nesse filme, né? A gente acompanha um gato que está explorando as terras assim. Ele tá, na verdade, buscando um meio de sobreviver, né? Pegando ele tá peixe, bebendo água. Porque o que aconteceu? Estamos num futuro pós-apocalíptico onde os humanos sumiram. A gente não sabe o que aconteceu, se a gente morreu, se... Mas a gente sabe que tem humanos porque o gato ele vive numa casa. Dentro dessa casa, tipo, tem umas esculturas feitas em pedras no jardim de gatos. Tem uma mesa lá que tem um desenho, tem uma cama, tem uma mesa que tem um desenho de um gato que estava sendo feito e uma escultura em madeira que estava sendo entalhada, porque ela tá inacabada. E um gato gigante, ele basicamente estava transformando o topo de uma montanha num gato gigante. Em resumo, o humano do gato era muito viciado em gato. E aí, basicamente, nesse mundo existem humanos e a gente no início do filme tá acompanhando a vida desse gato, o dia a dia dele. Fugindo de cachorros, um grupo de cachorros, tentando ir atrás da comida dele. Esses cachorros só são filha da puta, eles só apareceram pra fuder com a vida desse gato, entenderam? E aí ele tá vivendo a vida dele lá e tal, até que um dia que ele tá sendo perseguido por uns cachorros, ele vê uns cervos, tipo, vindo na contramão de onde ele tava indo. E aí ele fica assustado. Ele ficou assustado e isso paralisou ele. E aí, tipo assim, acabou a vinda dos cervos, aí ele ficou esperando pra saber o que ia acontecer, em vez de correr. Eu achei isso bem idiota do gato, mas tudo bem. Porque ele não sabe o que tá acontecendo. Ele tava com medo. Então podia ser qualquer coisa. Ele só tava com medo.
medo. E aí vem uma água inundando tudo da onde que ele tá, sabe? E tipo assim, você não sabe de onde vem essa água, porque não aconteceu um dilúvio, não foi uma coisa gradual, não, a onda só veio e arrastou tudo que tava no caminho, tá ligado? Sim, eu tava pensando até durante o filme, pô, será que tá rolando aquecimento global? Pra, tipo, as geleiras estarem derretendo? Porque a gente até comentou. Mas só Parece que... ser na Patagônia, porque. Não, eu falei Não. que parecia ser tipo África, Meio Oriente e Ásia, por causa da arquitetura das cidades. Só que é Mais lá estranho pra também, frente. porque no início a gente ele vê a aurora boreal, sabe? Então ele pode estar nos hemisférios norte. O que eu sei lá em é que ele cima, não sabe? tá pra cá. Eu sei que ele não tá pra América, com certeza, porque aquilo não é arquitetura americana. Maia, astecas, incas, não é. Mas enfim, tudo isso acontece e aí esse gato é forçado a sair da zona de conforto dele, da casa onde ele morava, onde Sim. provavelmente o dono dele ficava, sabe? Começa que ele tem que sobreviver ao primeiro evento de quase morte dele, que é ser jogado pra todos os cantos pela água. Sim. E aí, durante o filme, a água só vai aumentando e tal, com decorrência do filme. E a gente não sabe porque ela só vai, tipo, engolindo tudo, tá ligado? É um bagulho muito assustador. Você fica tipo, meu Deus, o que vai acontecer? E aí esse gato é basicamente tirado da zona de conforto dele, da casa Sim. onde ele morava e tal. E aí, quase quando ele tá, tipo, pra morrer, sabe? Tipo, ficar debaixo d'água. Do nada um barco bate onde ele tava. Sim, Deus primeiro, Ex Machina. e tipo assim, tem um cachorro desse grupo que ele é fissurado nesse gato. Não do tipo, meu Deus, quero pegar e matar e trucidar esse gato. Não, do tipo, meu Deus, eu preciso ser amigo desse gato. Exatamente. Só que os outros querem comer esse gato, a todo custo, tá ligado? Aí é tipo... Mas enfim, foda. a gente não vai entrar em tantos detalhes sobre o filme, só quis dar tipo, esse panorama do início pra falar um pouco mais sobre as questões desse filme, sabe? Sim. Porque são questões muito legais que a gente pode falar aqui e mesmo sem dar tanto spoiler, sabe? Então os protagonistas desse filme são basicamente um gato, Um um labrador. cachorro, um labrador. Eu peguei a raça de todo mundo, gente. É um gato, um labrador, é um pássaro secretário, que eu nem sabia que existia esse pássaro, é um lemuri e uma capivara. E uma capivara. E o Lemuri, eu não consegui deixar de olhar pra ele e falar, é o Rei Julian. Não, todo mundo olha pra esse lemuri e pensa, é o Rei Julian. Pensei que ele ia falar, uma hora ele ia falar assim, eu me remexo muito, mexendo muito. Enfim. É basicamente isso, cara. E aí é bem interessante a escolha dos protagonistas desse filme, dos animais protagonistas, porque basicamente o gato ele tira da zona de conforto dele, então ele já tem que trabalhar essas questões. Meio que cada um tem uma questão pra ser trabalhada, eles têm suas próprias características, eles são bem diferentes um do outro. Sim, isso que eu ia comentar agora. Então a escolha de protagonista é bem interessante porque o gato ele é um animal meio individualista, sabe? Sim. Então ele é super independente, ele consegue sobreviver nas ruas aí sem muitos problemas, sabe? E ele é meio territorialista às vezes, Sim. então... Então ele consegue sobreviver independentemente de outras pessoas. Só que durante o filme, como ele vai conhecendo todos esses personagens, Sim. ele vai cada vez mais se sendo... Então ele é obrigado a cada vez mais trabalhar em equipe para sobreviver, sabe? Uhum. Porque ele precisa daqueles animais para ajudar ele. Querendo ou não. E ele meio que passa um longo tempo convivendo com eles, então não tem como não começar a ter que se acostumar e criar laços. Sim. E aí o cachorro é interessante porque o labrador é interessante porque ele é obrigado a tomar escolhas sozinho, ele tem que aprender a ser um indivíduo sozinho, sabe? A ter opinião. Eu tenho quase certeza que o teu amigo ele chegou e falou que era um cachorro de apartamento. É um cachorro que já convivia com gatos, então por isso que ele gostava do gato preto, tá ligado? E aí o pássaro secretário, como é que é? É o pássaro secretário. O pássaro secretário, ele tem que aprender que às vezes ele não precisa ser o líder sempre. Que ele tem que aprender a escutar os outros. Sim, e ele tem que ter um senso de preservação também, eu pesquei isso.
E tipo assim, é meio curioso a relação do pássaro em si, porque ele não tá lá pelos outros animais, ele tá lá pelo gato preto em específico. Porque eu não sei que pira que ele teve com a porra desse gato, mas ele deu um peixe pro gato, ele lutou pra proteger o gato contra a sua própria espécie. E eu achei isso muito forte, mas meio que tipo, por que ele tá fazendo isso, sabe? O que ele sentiu pelo gato? Por que ele tá tão apegado a esse gato? E aí, são questões que a gente tem que ver mais de uma vez pra tentar pescar, sabe? Tanto é que a situação que acontece nele no futuro, pra mim não ficou claro, tipo, da primeira vez que eu vi, sabe? Então a gente tem que... Vale um reassistindo, sabe? Mas enfim, seguindo, a Capivara, ela, apesar dela ser muito foda, ela é a melhor personagem do filme. Ah, eu prefiro o pássaro. Eu sou mais a Capivara. Eu queria ser o pássaro quando eu crescesse, do jeito que ele pilota aquela porra daquele barco, mano. Mas a Capivara, ela tem que deixar de ser preguiçosa, né? Porque ela só dorme. Uhum. Ela começou pilotando o barco, mas aí veio o pássaro e o pássaro assumiu esse posto. Então ela agora não tinha mais nada pra fazer além de dormir. E aí o Rei Julian, uma das coisas que eu pesquei é que ele é um macaco meio cleptomaníaco, sabe? Ele pega tudo pra ele, sabe? Macaco. O Rei Julian. Por que ele é macaco? Ele é lêmure. Lembre. Ele é um primata. Mas eu acho que isso é uma característica do animal em si, não dele Mas ser por isso que cleptomaníaco, mas de coisas brilhantes atraírem a atenção dele, Mas sabe? por isso que é a parada da escolha dos personagens, entendeu? Ah, sim. E aí a parada dele é deixar de ser ganancioso, sabe? Porque ele tinha muitas questões, tipo, sobre as coisas que ele tinha, só ele podia mexer, Era sabe? tipo, ninguém toca no que é meu é meu e ninguém mexe. Mas meio que tipo assim, o cachorro, ele tá foda-se, tá ligado? Ele só quer fazer amizade, então ele meio que ele não sabe como respeitar o limite dos outros animais. Sim. Tem uma baleia também que eu Pois pego como um ser divino. Eu entendi dessa forma, que ele é um ser divino, Exato, sabe? eu entendi como se ele fosse tipo um guia do gato ou alguma coisa assim. Porque ele tava lá nos momentos que o gato passou dificuldade pra ajudar o gato. Sim. Mais uma coisa que eu queria falar, como eu falei que esse filme é meio basicamente sobre um grupo, então, e cada um é um animal diferente, é uma jornada também de aprender. Hoje a gente vive um mundo, até como no Capitão América 4 que saiu agora, Capitão América, o Admirável Novo Mundo, a gente vive num mundo que está muito polarizado, unido. A gente tá vivendo num mundo que é muito desunido, sabe? Vamos dizer assim. Ninguém se gosta. E basicamente o filme começa a jornada de grupos de de animais muito diferentes. É uma jornada também de descobrimento e de entender a dificuldade dos outros, sabe? A como se comunicar com uma pessoa diferente de você. Sim. A como a gente tá vivendo num mundo que você precisa você, independente de quem seja, o melhor que você seja, alguma hora você vai precisar de uma ajuda de alguém diferente de você, sabe? Sim. Então você tem que aprender com isso. E a questão do gato ser muito independente é essa parada da jornada dele, sabe? Dele aprender a conviver. Mas eu queria falar que, tipo assim, esse lance da mensagem do filme sobre ser uma mensagem de crescer e do que o Thales estava falando de aceitar os outros, é meio que, tipo, porque tem um paralelo do início com o final. Porque no início é o gato se olhando na água e ele tá sozinho. Mas no final ele tá de novo se olhando na água, só que dessa vez ele tem os amigos dele ao redor dele. Sim. E é bem interessante essa questão, tipo, que ela falou. Tem várias cenas no filme que ele tá olhando o próprio reflexo, né? Sim, porque ele tem medo de água. Sim, então... Não, até em espelho, sabe? Ele olha várias vezes o próprio reflexo dele. E é muito interessante, tipo, através de um vidro, através de um espelho, através da água. E ele está sempre sozinho, e sempre com medo do que pode acontecer com ele. Mas aí, no final do filme, ele tá, tipo, sempre preocupado. Ele tá mais vulnerável, digamos assim. Ele entende e começa a ficar preocupado com a família que ele criou. Sim.
E aí, tipo assim, ele não tá mais sozinho, porque ele tem agora o labrador, a capivara e o lemuri. Sim. E, pô, é genial o filme. Eu Esse gosto filme é muito. muito bom, gente. Gosto muito, vale muito a pena ver. Ele é um filme curto, né? Tipo, se a gente pegar os filmes que hoje em dia só tem 2 horas e... 3 horas. Tipo, 1h50 pra cima, sabe? Esse filme tem 1h30, é muito curto, é muito lindo. Vale cara, super a pena vocês correrem atrás e assistirem. os cenários, a animação, a forma como é tudo muito bonito e tão bem trabalhado, sabe? Sim. Caiu o cu da bunda, gente. De verdade. Mas é basicamente isso que a gente quer trazer pra vocês. A gente não quer mais falar muito sobre pra não dar muito spoiler pra vocês irem assistir o filme, porque é um filme muito bom que vale a pena ser assistido. Mas era isso que a gente queria trazer pra vocês hoje. Deixe seu like aí, comente algo no campo dos comentários, compartilhe o vídeo com os amigos que provavelmente você vai achar que eles gostam. Ative o sininho pra nunca perder um vídeo que sair no canal. E como a gente prometeu, em 2025 a gente vai fazer mais vídeos e já estamos aqui produzindo até conteúdo de Oscar. Então, Vamos isso. voltar ativa, né, gente? Eu tô também querendo voltar às lives, mas aí vamos ver isso daí com o decorrer do ano. Eu tô muito ansiosa pra fazer live, gente. Quero muito fazer uma live. Fazer gameplay, né? Então, voltar com os vídeos jogando aqui no canal, ou com meus amigos, ou sozinho, ou só eu e a Ana. Eu quero jogar qualquer coisa, tipo, numa vibe Uncharted, Just Cause 4, que é o bom. Eu gosto de jogos assim, tá ligado? Com o mundo aberto, mas que você tem missões pra cumprir. Mas é isso, ajudem a gente aí, façam isso pra chegar cada vez a mais pessoas no nosso canal, pra gente crescer cada vez mais. E é isso, valeu, falou e tchau, beijo. Bye bye!